Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Esse podcast aqui é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pelo próprio Salesforce. Se não me conhece, sou Rafael Dalla e tô aqui com o nosso expert e sócio da SR, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? E aí, Dalla, tudo certo por aí? Tudo numa boa, bora pra cima. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu domino em partes, né? Mas como todo mundo sabe que acompanha o podcast, que eu não domino muito o assunto Salesforce, por isso que eu sou o nosso ignorante aqui que te faz as perguntas. Mas o assunto vai ser Salesforce para marketing e growth. As melhores práticas para alcançar resultados usando ali o Salesforce. E de início eu queria saber que ferramentas que o Salesforce tem, o que ele disponibiliza ali para auxiliar no marketing ali, no growth utilizando ali as ferramentas que ele tem, quais são elas? Assim, eu gosto de dizer que também vai muito depender da criatividade das pessoas, tá? Porque como é uma plataforma, ela acaba tendo funcionalidades ali que consegue, às vezes, com pouco esforço, ter muito essa mentalidade de growth que a gente sabe que é validar o quanto antes, né? Então, ter uma entrega rápida, um MVP ali, validar uma hipótese e conseguir coletar feedbacks com base nisso para depois ir escalando e estruturando, né? Então, com isso, tem algumas ferramentas já, por exemplo, até com código, com Apex ou com Flow, né, que a gente conseguiria fazer rapidamente, tá? Mas pensando em coisas mais prontas ali, eu já consigo pensar em nuvem de marketing e nuvem de vendas, ambas elas têm muitas funcionalidades bacanas ali que a gente já consegue tracionar bastante ali, olhando para esse ponto de vista de marketing e vendas ali do time, tá? E growth. Olhando no Marketing Cloud, cara, e muitas coisas a gente já faz aqui também na SR, a gente tem muito essa mentalidade e a gente vai plugando ferramentas, funcionalidades para conseguir agilizar ali os nossos processos, né? A gente ter retornos rápidos. O primeiro que eu consigo pensar de cara é a automatização do inbound de leads ali, em gestão de leads, né? Então, no momento que tu acaba tendo vários canais, tu tem o teu site, tu tem a tua landing page, tu tem até canais por WhatsApp, né? Mais recursos um pouco mais avançados, daqui a pouco cadastrar esse lead do WhatsApp pro teu CRM, por aí vai. Então, eu vejo que tem muitas ferramentas fáceis ali, até próprio no Marketing Cloud, né? A gente tem a integração com os recursos dos social ads, né? Então, eu posso ter LinkedIn Ads, Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads também é um novo recurso que tem no Marketing Cloud, que a gente consegue fazer com nenhuma linha de código, integrar isso e tornar essa ingestão de leads automática para dentro do teu CRM. Isso já é uma eficiência muito grande que eu vejo que muitas empresas já não têm, inclusive grandes empresas acabam não tendo também. Essa é uma funcionalidade que eu acho bem bacana já para começo. Um outro ponto que eu vejo que agora não é de fora pro Marketing Cloud ou pro CRM é o contrário. É do CRM ou do Marketing Cloud para as outras ferramentas. No próprio Marketing Cloud tem um recurso chamado Advertising Studio e nele tu consegue subir audiências para tuas campanhas de anúncio, para teus gerenciadores de anúncio. Então, daqui a pouco tu consegue fazer uma segmentação de eu quero pegar alguns leads que esfriaram do meu funil, etc. Ou eu quero fazer uma campanha de anúncio específica para eles. Então, eu consigo segmentar isso dentro do meu Marketing Cloud e colocar numa automação que vai mandar pro Facebook Ads, por exemplo, Meta Ads, né? E aí eu vou impactar aquele público a partir das minhas campanhas. Automático, isso, sem precisar fazer ali pelo próprio gerenciador direto ali, essa subida de... O que normalmente se faria? Ou eu implemento uma integração com uma API do Meta, né? Sim. Que daí a gente já tá falando de uma complexidade um pouco maior. Ou então eu, vou ter que fazer minha segmentação no meu CRM, eu não sei o quanto daqui a pouco eu tenho de flexibilidade no meu CRM para extrair essa base, segmento por alguns parâmetros, extrai a base. Sim, vai ter que exportar e importar para dentro e daí importa para dentro do gerenciador de anúncios. Sim. Exato. Ali no Marketing Cloud tu consegue criar N segmentos e N rotinas de integração. Tu consegue configurar elas. Por exemplo, eu vou sincronizar com Meta Ads uma campanha para os leads que esfriaram. Beleza. Então eu vou colocar leads perdidos lá por tal motivo, que não teve atividades há tanto tempo, ou não teve retorno, né? Não tive sucesso no contato, por exemplo. Há tanto tempo. Então eu fiz essa segmentação, coloquei dentro do Marketing Cloud e eu quero que ele integre isso com o Meta Ads todo dia, no final do dia.
Então tá pronto, eu já tenho a regra definida. O Marketing Cloud vai tratar de consultar a base, ficar monitorando essas modificações e mandando pro Meta Ads. Todo dia ele vai fazer isso. E aí eu tenho minhas campanhas que eu consigo direcionar para esse público. O público que eu crio lá no Marketing Cloud, o mesmo nome, vai estar lá no gerenciador de anúncios, disponível para usar nas campanhas. Que show. Muito legal isso aí. Aí eu posso, além dessa daí, eu posso daqui a pouco fazer uma campanha para churn, né, para evasão da minha base. Então, algum cliente que deixou de ser meu cliente, para eu tentar resgatar esse cara. Beleza, eu vou fazer as regras ali, quem que era cliente, tá inativo, né, o status churn, alguma coisa assim. Daí eu faço essa segmentação, configuro no Marketing Cloud, ele manda pro meu Meta Ads, manda pro Google Ads ou pra ferramenta que for. E aí eu consigo também utilizar esse público nas campanhas lá pelo meu time de marketing. Show de bola. Assim, até eu ia comentar que o e-mail marketing, tá? É uma ferramenta muito boa, e o que é, mas eu vou ser um pouco mais amplo. O Journey Builder, né? É uma ferramenta muito boa para realmente testes, validação e a gente, bem essa mentalidade de melhoria contínua ali do growth, tá? O Journey Builder, então, a gente consegue criar são basicamente jornadas ou réguas de comunicação com o meu público. Então também ele vai depender muito da criatividade, dá pra fazer jornadas pra N motivos, não só comerciais, não só de marketing. Eu posso daqui a pouco até utilizar ele pra fazer endomarketing. Eu posso comunicar parabéns de colaboradores, eu posso desejar parabéns, o aniversário de empresa, fazer comunicados oficiais. Tem várias ideias assim que dá pra fazer. Eu posso usar pra pós-atendimento, daqui a pouco fazer um CSAT, né? Mas daí fugindo um pouco do escopo. Mas olhando pra marketing growth, cara, a gente tem então tem vários recursos lá dentro que dá pra gente utilizar, então no momento em que, até nessa sequência do inbound de leads, por exemplo, eu já consigo deixar uma jornada automatizada para os novos leads, para eu fazer uma jornada de boas-vindas, daqui a pouco conscientizar eles sobre o meu produto, sobre o meu serviço. Eu consigo fazer testes para saber quais são os melhores canais e momentos de contato também para essa audiência. Então eu consigo ter essa automação e essa robustez, assim, né, de uma alta escala de comunicação, porém eu consigo tratar individualmente, né, a um nível de personalizar e entender o público, quais são os melhores contatos, qual é a melhor abordagem que eu vou ter com ele. Então, por exemplo, já mesclando com recursos de Einstein também, caso tu tenha no Marketing Cloud o Einstein. A gente pode fazer uma jornada, então, de boas-vindas para esse lead, eu consigo mandar um e-mail, por exemplo, e eu posso identificar quem abriu o e-mail, quem clicou nos links do e-mail, quem fez opt-out da minha campanha, então né, o opt-out é deixar de receber, né, se desinscrever para receber comunicações, e a partir disso eu consigo ir alimentando, enriquecendo esse cadastro do lead. Pô, esse lead aqui ele não abre e-mail, então eu já consigo daqui a pouco ter estratégias de, vamos mandar um WhatsApp para ele, vamos mandar um SMS ou outra forma para ir tentando contato, né, tentando atingir essa pessoa. Outras ferramentas que tu consegue colocar são os optimizers ali, que são bem bacanas, que é, por exemplo, tu consegue botar um teste AB, então ele até fazer um randomizado mesmo. Então daqui a pouco, eu quero testar uma peça, né, de e-mail, um assunto ali que engaje mais, que tenha mais cliques, taxa de abertura e por aí vai. Consegue fazer esse split, essa ramificação e mandar duas comunicações diferentes para uma fatia do teu segmento, do teu público, né? Então, 50% vai receber esse aqui e outro 50% recebe esse. Inclusive tem ferramentas, essa própria ferramenta de Optimize aí da jornada, ele define um campeão, ele faz uma gamificação. Então, legal. Tu coloca ali quais são os caminhos, não precisa ser 2, pode ser N caminhos, eu vou criar 4 peças diferentes. E aí eu distribuo isso, eu posso alocar igualmente ou desproporcionalmente para eles, e o próprio Marketing Cloud ele vai ficar olhando as métricas, as taxas ali de clique, de abertura e etc. E ele vai definir um campeão e ele vai definir aquele como o caminho principal depois de um tempo de validação. Show de bola. Então tem umas ferramentas bem legais. Além do Einstein, a gente colocar o Einstein nos momentos dos disparos, isso daí vai dependendo da tua licença e quantos canais tu começa a ter, tá? Mas o Einstein... O Einstein tu precisa habilitar pra ele fazer isso? Sim. Show. Tem que estar contratado, tem que estar disponível, né? Na tua licença, na contratação do Marketing Cloud, tem que estar junto o produto do Einstein. E dependendo, tu tem recursos mais robustos ou não, dependendo também do canal, dos canais que tu contratou. Por exemplo, contratei o Marketing Cloud só pra SMS. Beleza, não vai
ter e-mail marketing, não vai ter disparo de WhatsApp. Ou Entendi. não, eu tenho os três, né? Eu tenho WhatsApp, eu tenho push notification também que eu consigo mandar no aplicativo. Sim. Então, tem alguns recursos ali que tu pode contratar. E aí, a partir disso, do Einstein, ele consegue orquestrar qual canal. Uhum. Então, né, se tu tem, por exemplo, digamos que tu fez uma contratação bem legal ali de marketing cloud, bem robusta. Tu tem WhatsApp, tu tem e-mail e SMS. Uhum. E tu tem o Einstein contratado. Então, aí nas tuas jornadas, tu consegue delimitar que o Einstein vai fazer a gestão a partir do histórico ali, do aprendizado dele. Ele vai conseguir dizer para qual lead ele vai direcionar o canal e o melhor horário para entrar em contato com essa pessoa, pra fazer o disparo, né, da mensagem. Sim. Uma pergunta. E caso, daí só bem de curioso mesmo, talvez eu não use a ferramenta de disparo de WhatsApp do Salesforce. Uhum. Eu consigo conectar alguma ferramenta externa de Sim. disparo. Tem outros parceiros. E quando eu uso uma ferramenta parceira, seja de e-mail marketing ou de WhatsApp, tá? Eu consigo ainda assim utilizar a inteligência do Einstein para fazer análise ou não? Se ela estiver conectada. Tu consegue usar, tá? Porque no final é só o mecanismo do disparo, é depois, entendeu? Porque tudo ainda passa pelo Marketing Cloud. Sim, ainda vai estar ali dentro do... É, exato. Ele tem essa possibilidade, daí tu consegue plugar ali certinho e ainda ter o insumo da geração de dados pro Einstein. Show de bola. E falando de ferramenta que a nuvem de vendas mesmo, tem alguma ferramenta específica ou já era isso daí que a gente tá falando? Não, tem. A gente tá só na de marketing ainda. Eu imaginei. Eu tava entendendo que era marketing, mas eu pensei na nuvem de vendas daí. Ainda só antes de mudar pra nuvem de vendas, no marketing, um outro ponto que eu vejo bem interessante é a possibilidade de tu construir landing pages, tá? Tem um recurso de cloud, ou Cloud Studio ali, Cloud Pages no Marketing Cloud. Assim, o esforço de criar uma landing page depois que tu contrata o Marketing Cloud é muito baixo. É basicamente, tu tem que registrar o domínio ali certinho no teu DNS e tu já tem um subdomínio para tuas landing pages, e aí tu consegue criar infinitas landing pages ali, tá? A nível de um clique, tu clica, constrói a landing page, ali. Tem alguns templates, mas assim, normalmente precisa configurar alguma coisinha, mas o esforço é bem baixo, assim, tu consegue fazer graficamente, já não precisa nem ser um web designer ali, via ferramenta de clique e arrasta, tu já consegue configurar. Pessoas bem leigas ali de programação e tecnologia, eles já conseguem criar landing pages sem código. Óbvio que tem uma limitação, né? Sim, mas... como tudo. Exato. E aí no momento que tu domina a linguagem de programação, HTML, o CSS, etc., tu tem um poder maior ali de recurso mesmo. Mas tu consegue criar facilmente, e depois é só clicar no botão publicar e ele já gera um endereço ali, um domínio, e aí tu já tá com a landing page. Qual a vantagem, né? Essa landing page ela já vai estar automaticamente integrada com o teu Marketing Cloud, que por sua vez também conectada com o Salesforce, tu já consegue vincular ela com o CRM e interagir ali. Então eu tenho uma landing page que capta leads, eu já entro, ele manda pro meu CRM, ele já gera um lead ali dentro do CRM. No próprio Journey Builder ali, na construção da jornada do Marketing Cloud, tem atividades já prontas de Salesforce, lá da nuvem de vendas. Que tu pode, por exemplo, gerar um lead, atualizar um lead, criar uma oportunidade, atualizar a oportunidade, tu pode criar atividades, então daqui a pouco vou criar uma atividade de prospecção, etc. Então dá pra fazer tudo isso. São atividades já pré-definidas, que tu arrasta pro fluxo de jornada e configura os parâmetros, né? Qual o nome da atividade, qual a data de vencimento, ou o nome do lead, o e-mail, a empresa, esse tipo de coisa que tu já captou na jornada, então tu só repassa pro Salesforce e ele já cadastra. Fica muito prático mesmo, de rampar assim, deixar rodando já em produção, é muito rápido. Show de bola. Nuvem de vendas. Cara, pra vendas tem bastante coisa também, tá? Vamos lá. Vou começar na mesma ordem do marketing. Porque às vezes a pessoa pode pensar assim, pô, eu preciso ter um Marketing Cloud pra fazer o inbound dos leads? Não necessariamente. Tem algumas funcionalidades ali no Sales que dá pra utilizar. Mas o que acontece? Eu tenho landing page, eu tenho meu site, eu tenho formulários, né? Sites. Eu consigo usar uma ferramenta de Web to Lead pra já fazer um inbound de leads. Isso fica automático. Então a gente usa isso com frequência também. Alguns casos onde não tem possibilidade ou não faz muito sentido utilizar o Marketing Cloud naquele momento, eu consigo através de Web to Lead ou chamada de API. Daí chamada de API tem um pouquinho mais de complexidade, né? Não é tão trivial, tão simples, mas também dá pra fazer. O Web to Lead é um recurso bem simples, bem conhecido, que gera muito valor rápido, sabe? Né? Pra essa questão de eliminar o atrito na hora de cadastrar os leads, né? E reforçando ainda, é muito comum. Tem muita empresa que eu vejo as pessoas cadastram os leads manualmente no CRM. Isso é comum. Então, essa questão ali, tem algumas ferramentas já nativas também até pro LinkedIn. Eu sei que no Sales Cloud tem. Tanto integração com o Sales Navigator, que é bem legal, que daí já mais pro SDR, BDR ali, né? Pra eles conseguirem enriquecer os dados, gerar lista,
listas e tal, eles conseguem botar o Sales Navigator dentro do Salesforce. Ali é bem bacana. Mas outra questão, eu tenho o LinkedIn Lead Generator ali, uma integração de formulário do LinkedIn com o Sales Cloud direto também. Isso também funciona. Um outro ponto que ele é bem utilizado ali no Sales Cloud é a gente começar a automatizar as tarefas ali, quase como um Sales Engagement ali, né? Usando um ritmo de vendas. Então, tendo essas tarefas, por exemplo, eu consigo automatizar o meu funil, eu ter vários tipos de funil para eu conseguir tirar métricas específicas dos meus canais de vendas, né? Então eu tenho um tipo de vendas B2B, eu tenho um tipo de vendas B2C, eu consigo ter funis diferentes, etapas diferentes, né? Eu vou trazer uma curiosidade pra ti agora aqui que eu me lembrei. Cara, essa semana não, nas últimas semanas, mas especificamente essa semana aconteceu ali de cara, o Ariel tem a razão mesmo. Por quê? Que foi o seguinte, ó. Cara, eu andei orçando muita coisa, né? Eu andei fazendo logos lá pra imobiliária, pra gente botar nos campeonatos de beach tênis e campeonatos lá que tava tendo as Olimpíadas do Alphaville, daí a gente botou nosso logo. Aí tem o gazebo lá que a gente também precisava costurar os logos em volta do gazebo e tudo mais. E eu andei fazendo vários orçamentos, né? Com várias empresas. Mas, cara, aconteceu 2 vezes que eu me lembro, assim, de tipo, cara, eu tô ali fazendo orçamento, só que, cara, eu recebo orçamento, no meu caso lá, não sou eu que tomo a decisão financeira do negócio. Então tem que repassar, aí espera um tempo pra eu receber a resposta e devolver pra lá. Aí eu dizia, tá, vou passar pro financeiro. Daí nesse meio tempo, tipo, como dava um período X sem conversa naquele atendimento via WhatsApp, o atendimento era encerrado. Aí eu precisava reabrir foi de cuia. A gente mandou fazer umas cuias personalizadas com logo, a laser e tal. E aí tenho que reabrir de novo, daí manda lá, oi, eu queria voltar a falar com vocês, né? Aí reabria, daí vinha de novo as opçõezinhas, né? De tipo, você quer fazer um orçamento? Quer fazer não sei o quê? Daí, tipo, tá, quero fazer o orçamento. Aí eu pegava, eu já marcava a mensagem naquela comunicação por WhatsApp, eu marcava ela lá e dizia, eu queria continuar isso daqui. Eu não tenho acesso ao que tu já falou antes. Tu consegue me mandar tudo de novo? Cara, sério, eu sem mentira, eu recomecei o pedido. Sim. Se eu somar as duas, umas 8 vezes. E, cara, sério, eu tava já assim, ó, eu tava de saco cheio. Sim. Eu já não aguentava mais mandar. Tanto que, tipo, depois que de 3, 4 vezes eu fazendo a mesma coisa, eu já tinha me dado conta, cara, vai dar ruim o negócio. Então, quando eu começava, eu já mandava tudo copiado e colado, de, esse daqui é o serviço, então, porque demorou, encerrou o atendimento e tal. Sim. E aí vem a visão 360 do cliente, né? Sim. Aquela coisa que a gente conversa ali da nuvem de vendas. Cara, como é que um vendedor não consegue ter acesso a tudo que eu já conversei antes? Eu tenho que ficar fazendo tudo de novo. Sim. É muito desagradável. O atendimento ao cliente, a vontade de parar e não comprar era grande. Sim. Esse ponto aí é um ponto meio polêmico que eu tô vendo que, tipo... Porque, assim, as pessoas estão achando que o WhatsApp já é CRM. Sabe? Tá quase chegando nesse nível. Tanto que eu vejo ferramentas que o pessoal colocou assim, esse aqui é um CRM do Instagram, integrado com o Instagram. Aí a pessoa tem as conversas ali no Instagram, e aí tava ali, lead e venda, pedido feito, sabe? Alguma coisa assim. Aí quando foi mandado aquele print ali, eu falei assim, que legal, isso é bem legal. Realmente, claro. É a tecnologia nova, então tá integrando e tudo mais. Daí eu pensei, eu vou ser estraga prazer se eu falar isso. Mas eu falei assim, é muito legal, mas isso tá anos-luz de ser um CRM. Isso não é um CRM. Sim, não. Ter um nome e uma dizer etiqueta. que é uma etiqueta, um label dizendo que é lead e outro que é pedido, não é um CRM. Sim. E a galera tá muito nisso, assim, eu preciso de bot pro WhatsApp, eu preciso disso e aquilo. Nossa, não, a nossa venda é toda feita pro WhatsApp. Tipo, meio que, estamos no hype. Cara, não é um CRM isso que tu tem. Tu tá usando o WhatsApp como uma ferramenta pra, beleza, de comunicação, vai gerar, tem automação em grande escala, tu vai conseguir atender muitas pessoas, mas será que a experiência é boa? Aí a gente vê que em alguns casos ela é horrível, tanto que tu pode perder o cliente. A experiência é um dos pontos, mas e se tu não tem isso num CRM de verdade, o que tu tá deixando na mesa, né? Daqui a pouco, quantos clientes não estavam na mesma situação que tu? Que eles fizeram 8 orçamentos, e esses 8 orçamentos são mensagens que ele tem que pagar depois também. Então, às vezes parece que tá sendo barato, e daqui a pouco não tá saindo também. Então tem vários pontos ali, né, que é bem importante. O pessoal às vezes vai muito no, escala e não olha a experiência do negócio. A fila de atendimento deles lá levava 2 ou 3 dias. Tipo, quando eu começava um orçamento, eu precisava esperar 2 ou 3 dias.
porque como a gente tá na época do acampamento, teve a época do acampamento Farroupilha e tudo mais, então essa produção de cuia lá deve ter ido no estouro do limite. Eleição junto ainda, então, porque é muito, eles fazem brindes também e tudo mais, então deve ter ido lá no limite. Então era 2, 3 dias esperando pra pessoa me responder, pra depois de alguns, não sei quanto tempo, 1 hora, 2 horas, ele encerrar aquele atendimento, porque eu ainda não respondi e eu ter que voltar pra essa fila. E quando eu chegava lá, eu ainda tinha que repetir o pedido. Cara, foi estressante. Foi estressante, bem estressante. Mas já tá tudo certo, pedido pago. Eu sempre lembrar, pô, essa empresa precisa de um Salesforce. Tá mal o negócio, quase que eu mandei o teu contato já. Mas vamos lá, Ariel. Tem mais algum ponto ali do feedback das oportunidades ganhas, a gente não falou? Então, eu tava falando dessa parte do ritmo de vendas, né? Então, com automação de tarefas ali, os funis também, a gente consegue melhorar bastante ali a produtividade do time de vendas e também esse feedback pro time do marketing, né? Porque no momento em que a função do marketing principalmente é gerar lead qualificado, né? Não é olhar, pelo menos na SR a gente olha muito isso, que eu até tava falando contigo, né? Lead a gente não olha tanto, eu olho leads qualificados, né? Isso que importa no final das contas. Então, beleza, eu fiz a gestão do lead, eu consigo ter ferramentas já. Até isso daí uma coisa, um parênteses, eu tava discutindo ontem isso com um cliente nosso. Ele me mandou um áudio, depois eu falei pra ele, cara, eu tô rindo aqui escutando teu áudio porque eu me identifiquei. Ele falava assim, cara, a gente fez umas campanhas, meu, e tá vindo um monte de sujeira ali, de que é um monte de sujeira, uns nomes indianos, uns negócios assim absurdos. E aí eu falava, cara, sim, isso acontece, né? Tem robô, tem bot, tem um monte de coisa ali, tem pessoas que parecem robôs também. Sim. Então tem todo tipo de coisa. Daí eu falei pra ele, cara, de forma bem fácil, assim, pensando em MVP, meu. Inclusive aqui na SR também, a gente tem um volume por ser um B2B nichado, a gente tem um volume um pouco, não é tão alto, né, de leads. Mas já é um volume alto, assim, que daqui a pouco já dá um trabalho pra eu ter que, on time, ele responder todos, né, no time comercial. Então, pra aliviar ali, a gente viu que, cara, eu tava sobrecarregando muito o time comercial, simplesmente pra dar perda em lixo. Lixo mesmo, assim, sabe? Não faz sentido, parece que alguém bateu com a cabeça no teclado em alguns momentos. Então a gente tava falando, cara, eu tenho 2 alternativas. Tem uma bem growth, bem MVP, rapidão pra resolver, e outra já pensando no futuro em ganho de performance mesmo, em escala. Essa primeira cria um fluxo automatizado ali dentro do teu Salesforce para dar perda automática para quem é escrachado, assim, sabe? Quem é aquele lead ruim escrachado. Então, no meu caso, eu entrava muito assim, pessoa às vezes que daqui a pouco foi impactado por um anúncio que tava um joguinho, alguma coisa assim, e fala de joguinho. Tá, beleza, eu ia tentando achar uns padrões ali, e aí eu já colocava esse fluxo, cara, se é esse padrão aqui, esse tipo de empresa, esse tipo de perfil ali, que tem uns campos, né, que a gente preenche no formulário, já dá perda automática. E aí nem vai pro comercial, entendeu? Então a gente foi achando. Teve muita gente aposentada que mandava mensagem de dúvida, não sabia o que era Salesforce, não sei o que. Então a gente foi adequando isso daí, entendendo padrões pra já fazer perdas automáticas. Então, e aí o comercial focar no que era mais propenso mesmo a ser um lead qualificado. Então essa é o MVP, a versão mais simples. Mas outra que daí, evoluindo um pouco, que eu até conversei com ele que a gente pode pensar aí numa parceria para fazer isso, é olhar a nível quase como se fosse um produto mesmo, que daria tranquilamente pra gente plugar uma inteligência artificial no funil de vendas deles, e daqui a pouco, com base nesses leads já históricos, eu conseguir treinar essa IA e dizer, ó, isso aqui são os leads desqualificados, e aqui são meus leads qualificados. E aí eu começar a usar essa inteligência pra trabalhar no funil dele. E aí eu já consegui identificar vários padrões ali, sabe? Então, daqui a pouco foi muito eficiente a versão simples, mas eu tenho que estar vivo ali, constantemente atualizando, porque daí vem coisas novas, né? Daqui a pouco uma pessoa, nada a ver, achando que... Teve uma vez que, quando a gente tava fazendo um anúncio de CRM, o pessoal achou que era o Conselho Regional de Medicina, né? Então não faz nenhum sentido, né? Aí ele vai identificando essas coisas novas ali pra ser vivo, né? Sim, pra já ir ajustando. E só pra encerrar essa parte do nuvem de vendas, ainda dá pra continuar, daí a gente levaria alguns episódios. Mas assim, só pra encerrar a parte de vendas também, uma coisa bem legal, relativamente bastante simples assim de se fazer, é tu integrar o feedback do teu CRM para teus gerenciadores de anúncio. Tanto no Google Analytics quanto no Google Ads. Eu não vi ainda no Meta Ads ali, mas eu posso investigar. Acredito que tenha, sim. Eu acredito que tenha.
a gente consegue configurar os eventos de conversão, né? Então, eu consigo taguear, inclusive, né? Então, por exemplo, o lead que entrou pelo Google Ads, ele tem a tag dele ali, eu já tenho até o Google Client ID, tudo dentro do meu CRM, e aí eu consigo, vinculando lá na plataforma do Google Ads, por exemplo, eu sincronizei a minha org do Salesforce, e eu vinculei eventos de conversão, né? Então, e já tá tudo bem nativo, eu não precisei escrever código nenhum, só realmente linkar as coisas. Linkar minha conta do Salesforce ali dentro e dizer em que momento que eu determino que aquilo é um evento de conversão pro Google. Então, quando o lead é convertido ou quando a oportunidade é ganha, então eu consigo determinar o momento, converti o lead, eu devolvo pro Google. Ou deu a oportunidade ganha, eu devolvo pro Google. E aí ele consegue, inclusive depois, quando eu vou fazer o Analytics ali, eu consigo fazer o meu dashboard, ele já vai ter o montante ali do meu funil de vendas também. Quais as oportunidades que foram geradas, o valor, tudo mais. Tem também como tu devolver o preço, né? Financeiro, inclusive, né? Tu consegue devolver pra eles lá o financeiro, e daí no próprio Analytics lá, quando tu vai olhar, tu já viu ou no AdWords, tu vê o quanto foi investido e quanto que gerou, né? Exato. Daí tu vai enriquecer o painel de monitoramento do Google ali das tuas campanhas, exato. Porque daí tu vai ter um CAC mais assertivo ali, né? Tu vai trazer ali o custo, o ROI, tu não vai conseguir ter mais informações porque tu já tá devolvendo os dados do teu CRM da negociação, tu tá devolvendo pro anúncio ali, pro gerenciador de anúncios. Sim. E quais são os principais indicadores que normalmente tu analisa para saber se uma estratégia de growth está sendo bem sucedida? Cara, eu vou olhar o exemplo da SR. A gente, que nem eu comentei antes, tá? A métrica de sucesso do marketing é leads qualificados, tá? Eu olho muito leads qualificados. O custo desse lead qualificado. Então, a gente tava falando antes, né? O custo do lead. O custo do lead tem baixado constantemente a cada mês. Mas não só ele, né? A gente tem que olhar a quantidade de leads qualificados, o custo e várias outras coisas, né? Mas daí, quando eu te falei que sim, eu nem olho muito o custo do lead, sim o do lead qualificado, né? O custo de lead qualificado é alto, que a gente tem. Mas ele tem baixado, né? Cada vez mais. Porque daí a gente vai testando outras estratégias, a gente vai validando as coisas, né? Até ir achando os caminhos mais adequados. Por exemplo, ainda, né, olhando para essa questão do funil da SR, tá? O que a gente olha? A gente tem algumas etapas, estágios ali do nosso funil. Então, por exemplo, quando eu tô falando ali na parte do marketing, né, eu consigo olhar, então, por exemplo, eu tô sempre olhando a verba, né, de mídia que a gente acaba colocando. A parte ali mais de impressões, né, então o custo por impressão, custo por clique, aí até chegar na parte de leads, né, cliques, leads, daí o percentual desses leads, quantos são qualificados, pra daí eu achar também, né, tanto a quantidade de leads qualificados, quanto o custo por lead qualificado, que daí no final das contas é essa métrica que mais importa pra gente, lead qualificado e custo do lead qualificado. Show. Exato, nesse momento. Aí, óbvio que o marketing a gente tá olhando todas as etapas, mas daí nesse momento ele começa a passar pelo meu time do pré-vendas, time comercial e por aí vai. Esse lead qualificado, eu tô falando do lead qualificado por marketing, tá? Ele tá alinhado com o nosso ICP, então ele é vendável, digamos assim, né? Sim, ele tem potencial. Isso. Aí um segundo momento o meu pré-vendas vai lá e vai marcar uma reunião de diagnóstico para entender as dores dele, quais são os desafios e se a gente tem potencial realmente de atender ele. E aí, a partir disso, eu consigo olhar, então, reuniões agendadas e reuniões realizadas, tá? E aí, a partir disso, o custo, a gente mede a taxa de conversão em reuniões agendadas, taxa de conversão em reuniões realizadas e o custo por realização de agenda, né, por agenda e por reunião realizada. Para daí, a partir dessa reunião realizada, a gente ter se o lead ele foi qualificado por vendas, né, ou aceito por vendas. E aí, a partir disso, a gente também sabe a quantidade, então, de SAL ali, que a gente chama SL, né? O Sales Accepted Lead. Então, eu sei leads que o meu marketing qualificou, leads que as minhas vendas qualificaram, né? Então, daí eu consigo ter isso ao longo do funil, para depois eu ter uma próxima etapa,
que daí ele vai aprofundando daí do meu time comercial mesmo, que daí é de propostas enviadas, né? Então, desses leads aceitos por vendas ali, qualificados por vendas, quantos eu mandei proposta, qual foi a taxa de conversão no percentual de propostas que eu mandei, o custo, daí a gente sempre olha custo, né? Também percentual e custo. Custo por proposta enviada, né? Então, pra gente depois chegar num CAC ali mais correto, mais preciso. Aí, finalizando então o funil, a gente tem a parte de vendas, daí a taxa de conversão em vendas, né? O custo da venda, de fato, né? O custo de aquisição desse cliente. E aí ali o montante, né, da pipeline ali de vendas que a gente tem. Aí a gente consegue olhar pra já fazer uma projeção de ROI imediato. Mas eu também tenho... Aí isso daí entra numa coisa um pouquinho mais complexa que eu fico discutindo ali com o meu comercial também. Porque, beleza, às vezes parece que a campanha não dá muito ROI, mas a gente é um serviço de recorrência. Sim, né? sim. Então eu tenho que olhar o LTV no final, né? A gente faz um exercício de ROI com base no ticket de entrada. É que no fim é um CAC, né? É um custo de aquisição, CAC, na verdade. Exato. É um custo de aquisição. Então, no momento que eu faço a venda, beleza, a gente fez a venda, daí eu consigo ver ali, a venda foi de tantos mil, eu investi tantos mil em verba, que deu um ROI 3, beleza, já, às vezes, olhando o ticket de entrada já tem ROI, um ROI bom. Só que se tu olhar o LTV junto, daí o ROI, sim, aí ele dispara, assim, dispara mesmo. É basicamente ROI e ROAS, né, que daí a gente olha ali. Sim. E aí depois, o ponto aqui que a gente fala, né, como daí é um desafio bom, né? Porque a gente não tem churn. Então, qual é o LTV do meu cliente? Começa a ficar complexo, né? Sim, que eventualmente ele tem um projeto que finaliza, que acaba, mas daqui a pouco surge outro projeto e aí ele continua, né? Exato. Como o meu ciclo é meio longo, a gente colocou uma janela de 12 meses. Então, assim, se em 12 meses o meu cliente não teve mais nenhuma demanda comigo, ele é um churn. Entendi. Só que hoje não existe, não teve, entendeu? Então, tem alguns que ficaram assim, tô 3, 6 meses sem um projeto, aconteceu um novo projeto, veio com a gente e a gente continua. E tem os que são recorrentes, mensal, né? Receita recorrente mesmo. Daí a gente pega e estipula essa data ali, esse limite. Então, tanto que no final do ano a gente vai, além dos cálculos ali de retorno da campanha mês a mês que a gente fez com o ticket inicial, aí eu vou fazer o exercício ali, a gente vai fazer o consolidado do ano, né? Que beleza, no mês de janeiro eu tive uma venda que teve um ROI X, mas qual foi o LTV desse cliente nesse ano? Sim. Pra daí botar o ROI dele dos 12 meses ali, né? Sim. Querendo ou não, às vezes o teu lead também ele demora, né, pra virar uma venda, né? Tu capta ele até o momento da venda pra passar por todo esse processo. Isso também é complexo. Meses, né? Daí o que acontece? A gente tem duas visões. Eu tenho um funil que eu olho que é leads por cohort. Então o que acontece? Eu não olho o timing da venda. Eu olho a safra mesmo. Tipo, quando que esse lead entrou na minha base. Então vamos pensar o seguinte: leads que entraram em janeiro de 2024. Entendi. Tá? E aí tu acompanha Eu acompanho a vida deles. Show de bola. Então esse é o cohort. Aí o que eu faço? Então, beleza, desses leads, daqui a pouco eu tô vendendo pra eles agora. Pode ter lead ainda que eu tô vendendo agora. Ele vai entrar lá em janeiro. Sim. Porque eu tô olhando por safra. A venda converte lá pra janeiro. Na tua análise. Exato. Show. Na visão de cohort, sim. Mas daí, se eu fizer uma visão mensal ali de... Atual, né? Daí ele entra no atual. Beleza, eu posso olhar quantos leads entraram esse mês, mas ele não é um funil, que eu digo assim, desses leads, tantos geraram vendas. Entendeu? Porque não é por safra, daí eu tenho uma visão do fechamento do mês mesmo, na janela do mês. Então, beleza, quantos leads eu tive esse mês? Quantas vendas eu tive esse mês? Daqui a pouco, pode até ter mais vendas do que leads qualificados. Num mês. Entendeu? Por quê? Mas, porque essas vendas ocorreram de outras safras. Sim, e talvez o mês que a gente tá não dê ROI, mas aquela safra deu ROI, né? Exatamente. Show. Interessante isso, no mercado imobiliário é semelhante, né? Porque, tipo, a última é uma venda análise... longa também, né? É uma venda longa também. Isso, a última né? análise que eu fiz de uma safra, né? Como tu chama ali de safra. Eu dou os leads do mês, né? Mas a safra ali, eu captei 55 leads em um mês, desses 55, no longo prazo ali, eu vendi pra 3. Dos 55. Um comprou já no primeiro mês, um comprou 2 meses além, então foi no terceiro mês, e outro comprou 6 meses depois. Mas era daquela safra de 55 leads. Ali eu tive 5% de conversão, que pra mim foi, eu acho, bem alto pra leads de meta ads, né? Que a gente sabe que é um lead um pouco mais frio, que é um lead que não é tão... Sim. Mas foi essa análise que eu fiz também
daquela safra lá, né? E porque eu sei que no mercado imobiliário, cara, se tu não tem gestão de lead, tu não vende todos os meses, né? E é importante ter essas duas visões, porque o que eu me baseio para olhar isso? Por exemplo, o por safra que eu olho, eu tenho duas estratégias com o da safra. Uhum. Olhar o ROI de fato de Uhum. cada campanha que eu tô fazendo. Então, por exemplo, em janeiro a gente focou muito mais em LinkedIn Ads. Uhum. E aí eu consigo ter o meu ROI, eu consigo ver, o lead, o cliente que vem de LinkedIn me traz muito mais ROI do que o que vem de Google, Aham. por exemplo. Tô chutando, não tô dizendo, não afirmando nada, mas é um exemplo. Então eu consigo ter essa visão de campanhas mesmo, de ROI, de retorno, de investimentos. E eu consigo ter uma visão de saúde do meu funil. Por Uhum. exemplo, assim, esse mês entrou 20 leads e no mês que vem entrou 10. Potencialmente eu vou estar tendo um downsize ali de queda de vendas nos meses futuros, depende. Aí se eu já sei o meu ciclo de venda, cara, o lead que entrou hoje eu tô fechando na média daqui 3 meses, se eu tive uma queda abrupta de leads aqui, possivelmente eu vou ter daqui 3 meses uma queda de vendas, Uhum. né? Então tem essas questões ali, sabe? Então, daí tu consegue olhar e aí se tu faz essa visão do mês e a de safra, Uhum. essa do mês ali, ficar conferindo a questão mais de metas ali de curto prazo que tu tá vendo pra atingir, e o outro tu tá vendo lá mais lá pra frente se a tua tendência é de aumento ou de diminuição, né? Porque tu já tá conseguindo olhar essa questão de venda futura ali, o lead que tá entrando agora, que no teu funil vai converter daqui a uns 3, 6 meses, né? Oriel, e na tua opinião, qual é o papel desse enriquecimento, né, dos dados ali nas campanhas de marketing mais eficientes ali, personalizadas dentro do Salesforce? Um assunto que a gente já falou algumas vezes, né? Mas assim, é sempre importante reforçar porque muitas vezes a gente fala ali, né, que o coração do CRM são os dados, né? Os dados do cliente. O cliente é o coração do CRM. E nas estratégias de marketing, não diferente disso, tá? Porque tem muitos desafios quando a gente fala, por exemplo, CRM, Sales Cloud, etc. De grandes empresas, a gente fala muito da dor de dados em duplicidade, a falta de confiabilidade nos dados, a falta de capacidade de tomar decisões estratégicas com base nos dados do CRM. Todos eles acontecem nas ferramentas de marketing também. Só muda a tecnologia, né? Seja fora do Salesforce ou dentro também. Que tem, até com o Marketing Cloud ali da Salesforce, a gente teve alguns projetos de clientes para higienizar a base de contatos também. Então tem muitas preocupações com os dados ali dentro também. E como o Marketing Cloud é plugado, é altamente conectável com o Sales Cloud, todos eles estão já interconectados, às vezes não só tu precisa fazer uma gestão boa dos teus contatos dentro do Marketing Cloud, como tu vai depender dos dados que estão no CRM. Então isso tudo é uma grande disciplina de dados ali que tu vai ter que ter dentro da tua empresa. Então é essencial. No momento em que, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Eu tenho uma base sujíssima de leads, de e-mails inválidos e etc. Eu faço uma campanha massiva para mandar milhões de e-mails. Eu tenho uma taxa de bounce altíssima lá nos e-mails ali, que não chegou nas caixas de destino. Eu posso queimar a reputação do meu IP. E eu ser taxado como spam, ser taxado, sabe, eu ter a minha entrega afetada por conta de dados inválidos que eu tô mandando. Sim. Outra questão comum, às vezes, é o cadastro do Rafael Dalla e o e-mail é de outra pessoa. Isso, às vezes, acaba acontecendo. Eu vou mandar uma comunicação pro Rafael Dalla e é outra pessoa. Então, daí esse é um pouco mais sensível, um pouco mais difícil de lidar, mas isso tá muito na disciplina de quem opera o sistema e de quem monitora, né? De quem acompanha os dados que estão dentro do CRM. Outra questão, os dados em duplicidade, registros múltiplos do mesmo cadastro de contas. E aí, como é que eu vou fazer? Tenho 10 vezes o Dalla cadastrado na minha base. Será que eu vou mandar 10 vezes o mesmo e-mail pra ele? Né? Eu vou colocar... Como é que eu vou tomar decisão estratégica com base nisso? Daqui a pouco eu vou fazer alguma segmentação para alguma fatia do meu cliente, só que eu tenho 10 registros do Dalla e eu tenho assim, o Rafael Dalla tá numa cidade aqui, ele tá em outra cidade aqui, como é que eu vou segmentar isso da forma correta? Qual é a informação correta dele, né? Sim. E daqui a pouco eu tenho informações fragmentadas ao longo desses 10 registros. Eu tenho o telefone, no outro eu tenho o e-mail, no outro eu tenho a tua cidade, no outro eu tenho a tua data de nascimento. Sim. Então eu começo a perder muita eficiência e às vezes até desperdiçar recursos, né? E acabar queimando reputação, seja tecnologicamente falando, que nem na questão do IP ali, spam, como daqui a pouco queimar a reputação com o cliente, né? Os caras não sabem que eu já vendi a questão, voltando ao exemplo da cuia, né?
Daqui a pouco, imagina se eles tivessem um e-mail marketing pra cada orçamento que tu fez. Sim, é verdade. Ah, como é que foi o teu atendimento no orçamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? E ele te manda 9 e-mails, sabe? É uma experiência ruim. Eu vou torrando esse e-mail. E ele vai estar queimando recurso, porque ferramenta de disparo custo, tu paga pelo uso. Claro, Exato. claro. Então, eu vou estar queimando 9 disparos em uma venda que eu fiz. E incomodando o cliente, na verdade, né? Daí o atendimento começa a ficar ruim, né? Desagradável. Exato. Cara, e da tua experiência, quais são os maiores desafios ali que as empresas enfrentam quando elas tentam implementar as estratégias de marketing e growth sem uma consultoria? Cara, eu acho que tem muito do que eu acabei falando ao longo do episódio. Porque o que isso pode impactar, por exemplo, se a empresa daqui a pouco ela não tem esse domínio sobre esses aprendizados e esses casos de usos de como não fazer e o como fazer, daqui a pouco ele vai estar indo por um caminho onde ele pode ter esses problemas que eu acabei mencionando. Sim. Então, por exemplo, eu não tenho ideia de que a gestão do meu CRM, dos dados do meu CRM vai impactar diretamente no meu marketing, na minha ferramenta de marketing e vice-versa também. Sim. Então, se eu não fizer uma boa definição no Marketing Cloud, a gente tem que definir a chave do contato também. Vai ser uma informação do Salesforce, ou vai ser um e-mail, vai ser um identificador único desse cliente, para eu não replicar ele. Até para essas questões de LGPD, por exemplo, se eu tenho o DALA duplicado várias vezes, seja no meu CRM ou no meu e-mail marketing, quando eu mandar uma comunicação e tu fez um opt-out, para qual DALA que eu fiz o opt-out? Entendi. Entendeu? Daqui a pouco eu vou estar... Tu fez o opt-out e eu continuo te mandando e-mail. Pô, tá me perturbando. Então, isso pode ter implicações legais depois. Então, cara, daqui a pouco tu tá construindo uma base de contatos e a gente fala de volumes, dependendo do modelo B2C, eu tenho milhões de registros ali, que eu vou perder a mão, eu vou perder o controle, né, disso. Então, fazer uma boa gestão dos contatos, fazer uma boa gestão dos dados, uma boa gestão da reputação do teu IP, boas práticas de comunicação via WhatsApp para não ter os teus números bloqueados e por aí vai. Sim. Então isso tudo vai fazer com que tu siga as diretrizes e utilize da melhor forma as ferramentas que estão disponíveis, né? Show de bola. E aí no final consiga ter os dados fiéis ali, os dados confiáveis dentro da tua ferramenta de marketing, do teu CRM, para tu poder tomar as estratégias e ir melhorando cada vez mais as tuas estratégias de marketing, as tuas campanhas de growth ali, né? E extraindo cada vez mais valor da ferramenta. Show de bola. Cara, acho que era isso, inclusive um dos maiores podcasts também, a gente tem feito grandes podcasts por último aí, mas um ponto que a gente não falou nesse episódio aqui, é importante a gente falar, é o presente que a gente sempre tem dado em todos os episódios aí, que é um processo de assessment aí na tua empresa. Se tu não sabe o que é um processo de assessment, é uma imersão onde a SR vai imergir dentro da tua empresa para fazer quase que uma consultoria, um diagnóstico para entender como que a consultoria, como que eles poderiam desbloquear todo o potencial do Salesforce ou te ajudar a implantar o Salesforce aí para tu elevar as tuas vendas usando o CRM número 1 do mundo, né, aí na tua empresa. Se tu talvez já tenha conversado com alguma consultoria, alguma coisa assim, tu sabe que esse processo pode custar aí 10, 15, 20, 30 mil, a gente não tá falando de nenhum valor absurdo para um processo de assessment dentro desse universo do Salesforce, e a gente gostaria de te dar gratuitamente, te presentear com um processo de assessment. Para isso, tu vai precisar entrar ou no site aqui embaixo, no site da SR, ou então ler o QR Code aqui na tela e colocar um código que a gente vai liberar agora. E o código vai ser? Esse vai ser meio óbvio, growth. Né? Mas é growth. É growth. Fechou, então. O código vai ser growth. Lá tu vai acessar ali o site. Vai ter um formulário ali com um espacinho pra te preencher o código do episódio. Tu coloca ali o código e a gente já vai saber que tu vai ser presenteado com esse processo de assessment aí na tua empresa. Além disso, Ariel, já manda tuas redes sociais aí pra quem quiser te seguir. No LinkedIn, Ariel Dornelles. No Instagram, Ariel Dornelles também, @Ariel Dornelles. Se quiser seguir a SR, a gente produz conteúdo constantemente lá. srconsult.io é o nosso site. @srconsulting.io também no Instagram. E o LinkedIn, SR Consult. O detalhe, acho que o pessoal comentar aí, caso tenha algum desafio de marketing e vendas aí com Salesforce ou fora do Salesforce, que a gente possa usar como material aqui pra gente pensar em algumas estratégias e o que a gente faria. Show de bola. E lembrando também de tu deixar o like, se inscrever aqui no canal, favoritar aí no Spotify e dar uma boa avaliação para nosso podcast. Lógico, se a gente merecer, né? Mas eu sei que a gente merece. Então vamos lá. Um abração e até o próximo episódio. Valeu!